Beleza? Então aqui está gravando. Então tá. Então o que a gente quer descobrir agora, a gente já viu a aula passada, por exemplo, que eu posso pegar um plano de análise, um plano de tensões, girar esse plano de tensões e as tensões que estão agindo no plano original vão se redistribuir. De alguma forma vai ter uma redistribuição de tensões ali. Beleza. À medida que eu vou rotacionando, tem uma redistribuição. E ela é uma função desse ângulo. Perfeito. A nossa ideia agora é tentar descobrir em qual ângulo que essas tensões serão as máximas possíveis, tá? Então, por exemplo, nesse caso, para o plano apresentado ao lado, determine o ângulo das tensões principais e os valores das tensões normais nesse plano. Então aqui a gente tem um plano com, deixa eu copiar ele aqui do lado, aqui. 40 MPa na tensão Y, 60 MPa na tensão X e 35 MPa de cisalhamento. Então aqui, sigma X é igual a menos 60. Sigma Y é igual a menos 40. E a tensão de cisalhamento vai ser igual a 35 MPa. Perfeito. Isso definido, a ideia seria mais ou menos o seguinte. Se a gente tivesse que dimensionar essa estrutura, se a gente tivesse que dimensionar, por exemplo, se isso daqui fosse um aço, um alumínio, alguma coisa do tipo, a gente dimensionaria essa estrutura para essas tensões? Não necessariamente. Por quê? Vai existir alguma inclinação da estrutura, tá? Que essas tensões podem ser maiores do que as que estão apresentadas aqui. De antemão, eu consigo saber se realmente eu vou ter um ponto que vai ser maior ou menor? Consigo. Por quê? Pessoal, toda vez que eu tiver um plano e que haja tensão de cisalhamento atuando, esse plano não é o plano de tensão normal máxima, tá? Então, uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que nos planos de tensões normais máximas, de tração ou compressão máxima, não há tensões de cisalhamento. E esses planos é o que são mais relevantes para a gente, tá? Primeiro, vamos resolver esse exercício mais teórico. E o próximo, eu vou mostrar uma aplicação bem prática de como a gente trabalha com isso. Então, primeira coisa, vamos buscar aqui qual é o plano de tensão normal máxima. Plano de tensões normais máximas. Beleza, então eu dei uma resumida aqui, só para ele não precisar ficar olhando as equações toda hora. Então, o plano de tensões normais máximas vai ser dado por essa fórmula. Então, primeira coisa, vamos achar o ângulo que é formado esses planos de tensões máximas. Então, vamos pegar aqui, primeira coisa, vamos pegar esse ângulo. Então, a tangente de 2θ, então 2θ, vai ser arco, cuja tangente vai ser dado por 2 tau xy, 2 vezes 35, sigma x, menos 60, sigma y, menos com menos mais 40. Lembrando que isso daqui são 2, pessoal. Esse ângulo θ aqui vai ser igual a quanto?
Que alguém tiver o resultado, por favor. Menos 37 graus. Obrigado, Legírio. Menos 37 graus. Perfeito. Então, pessoal, vamos entender primeiro o que é esse menos 37 graus. Esse menos 37 graus significa que o plano de tensões normais máximas que vão estar atuando nessa estrutura vão acontecer quando eu rotacionar esse plano de análise em menos 37 graus. Seria mais ou menos como se eu pegasse essa linha aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. E eu rotacionasse ela para cá, 37 graus. Aí, perfeito. Lembrando que a rotação dessa face em sentido anti-horário é positivo e sentido horário é negativo, tá? Como aqui o estado negativo, eu girei essa estrutura em sentido anti-horário. Beleza. Isso daqui vai resultar em quê? Se aqui eu tinha uma tensão σx, agora eu vou ter uma tensão σx para cá, que eu ainda não sei se vai ser uma tensão de compressão ou tensão de tração. Por isso eu vou deixar só o risquinho, vou deixar para colocar a seta depois que a gente calcular, tá? E aqui eu vou ter uma tensão σy. Então essa daqui vai ser uma tensão σx', só que essa tensão aqui vai ser máxima. Por que máxima? Porque a gente calculou qual que é o plano onde a tensão é máxima e a gente viu que é 37 graus. E aqui eu vou ter uma tensão y', que também vai ser máxima. Vou ter tensões de cisalhamento? Não. Nesse caso, eu não tenho tensões de cisalhamento. Plano de tensão normal máxima, não há cisalhamento. Só para a gente indicar aqui. Aqui no meio. Pegar aqui. E vou indicar que a gente rotacionou ele em 37 graus. Tá aqui. Bom, perfeito. Agora a gente já sabe que as tensões estarão nessa direção. Agora eu preciso saber se serão tensões máximas de compressão ou de tração e tensões mínimas de tração ou de compressão. Como que a gente faz isso? Só aplicar na fórmula também. Tensão máxima, σx mais σy sobre 2. Vamos lá. Tensão máxima vai ser igual a σx menos 60, σy menos 40, dividido por 2, mais σx menos σy menos 60, mais 40, sobre 2, ao quadrado, mais tal xy. Opa! 35 ao quadrado. Menos 40, menos 60 menos 40 sobre 2 vai dar menos 50, né? Então vou colocar aqui, menos 50. Mais. Pessoal, quanto que dá essa parcela aqui inteira, sem somar ainda? Só a parte da raiz mesmo.
36,4. Obrigado. Perfeito. Então, olha lá. O σx, que é a tensão máxima, vai ser menos 50 mais 36,4. Isso daqui vai dar 13,6. Isso? Menos 13,6 MPa. Me corrijam se eu estiver errado. Então, olha. A nossa tensão máxima, que foi a tensão nesse ângulo aqui que a gente rotacionou, foi uma tensão negativa, ou seja, compressão, de 13,6 MPa. Bom, e a tensão mínima? Vamos lá. A tensão mínima, na verdade, deixa eu até copiar aqui em cima. Essa daqui. Reparem que ela é igualzinha à tensão máxima, só que ao invés de somar, eu diminuo. Então, nesse caso, eu vou ter que a tensão mínima, ou sigma mínima, vai ser igual. Isso daqui, a gente já viu que vale menos 50. E a segunda parte, a gente viu que vale 36, só que agora é negativo. Menos 36,4. Portanto, a gente vai ter menos 86,4 MPa. Opa, então eu tenho uma compressão nos dois sentidos, tanto aqui quanto aqui, tá? Tanto na direção x' quanto na direção y'. Aqui a gente vai ter uma tensão de 13,6 MPa e aqui de 86,4. Pessoal, reparem que nesse caso a tensão aqui mínima, porque é o mínimo por causa do sinal negativo, ela é de 86,4 MPa. Ela é bem mais alta do que as tensões originais, de menos 60 e menos 40. Será que esses resultados aqui estão certos? Lembra que a gente sempre pode fazer uma pré-conferência, verificar se está certo ou alguma coisa do tipo. Como assim? Primeiro, antes de a gente analisar esse resultado, vamos fazer uma verificação. Lembrando que as tensões normais, elas não se criam, não se perdem, tá? Elas têm uma redistribuição. Significa que, se eu pegar σx mais σy, que são as tensões originais da nossa estrutura, elas obrigatoriamente têm que apresentar o mesmo estado de σx' mais σy', tá? Então, σx, menos 60, menos 40. Menos 60, menos 40. Σx' vai estar aqui, cadê? Menos 13,6, menos 86,4. Tá? Então é sempre bom a gente fazer essa conferência. Menos 60, menos 40, menos 100. Menos 13,6, menos 86,4, menos 100 também. Tá? Então aqui está correto. Bom, e o que esse resultado diz pra gente? Pessoal, esse resultado está dizendo pra gente que você tem um plano que você achou umas tensões originais. Que você achou σy, você achou σx e você achou uma tensão desse elemento. Beleza. Só que, no teu caso, esse plano que você acabou de obter, o original, ele não é o plano que é o mais solicitado, onde estarão os maiores esforços. Se você realmente quer descobrir onde está o maior esforço da tua estrutura, gire o plano de análise em menos 37 graus. A hora que você girar o plano de análise em menos 37 graus, você vai chegar numa tensão máxima de 86,4. Essa tensão, sim, é a mais relevante no teu dimensionamento. Então, para dimensionar, você vai analisar o plano nessa rotação, e não na rotação original. Tá? Existe um outro plano também de tensões, que é o plano de tensões de cisalhamento máximo. Repare que no plano de tensões normais máximas não há cisalhamento. Tá? Então o cisalhamento aqui é zero. Mas há um outro plano onde as tensões de cisalhamento vão ser máximas. Como que a gente obtém ele?
com a aplicação da fórmula, igual a gente acabou de fazer, só que adaptada para o plano de cisalhamento máximo. Vamos lá? Plano de cisalhamento máximo. Então tá aqui. Primeiro, vamos analisar o ângulo. Para a gente analisar o ângulo, a gente viu lá na teoria. Tá aqui a fórmula. Beleza? Então aqui, o θ vai ser, 2 θs, vai ser igual a arco, cuja tangente vale sigma y a menos 40, sigma x menos 60, menos com menos mais 60, divididos por 2 vezes tensão de cisalhamento, que é 35. Portanto, o ângulo que eu tenho que rotacionar o plano de análise para eu chegar nas tensões de cisalhamento máximas vão ser de (7,97). Positivo agora? Exato. 7,97 graus. Perfeito. Faz o seguinte, Lidiane, faz um favor para mim. 37 mais 7,97 dá quanto? 37, que é o ângulo da tensão normal máxima, menos, mais 7,97. 37 mais 7,97. Reparem que aqui, 44,97. Isso daqui é alguma questão de arredondamento durante o nosso processo, durante o cálculo. Isso é normal, tá? Mas, pessoal, sempre a diferença de ângulo entre o plano de tensão normal máxima e o plano de tensão de cisalhamento máxima, ela sempre vai ser de 45 graus. Se você calculou isso e deu um valor diferente, dá uma revisadinha no teu cálculo, tá? Tensão normal máxima e tensão de cisalhamento máximo, elas têm uma defasagem de 45 graus, tá bom? E esse 45 graus já vai ficar claro ainda mais no próximo exercício. Então, vou pegar aqui, vou desenhar nosso plano de análise. E eu vou rotacionar ele. Vou rotacionar. Aqui eu não vou conseguir 7,97, então eu vou colocar 8 graus. Perfeito. Então, o que vai acontecer nesse caso? Eu vou ter tensões X, sigma X', sigma Y', e agora eu também vou ter tensões de cisalhamento. Eu não sei o valor ainda, então eu só vou deixar as setas aqui indicadas para depois eu completar, tá? Mas lembrando que eu vou ter sigma X', sigma Y', elas vão ser iguais, e a gente vai ter tensão de cisalhamento X', Y', e vão ser as tensões máximas possíveis. Vamos calcular elas então. Tá aqui. Sigma, tensão normal no plano de cisalhamento. Tá aqui. Opa.
Então, essa tensão, pessoal, ela vai ser igual sigma x' e sigma y', tá? As duas tensões terão o mesmo valor. Então, no plano de tensão do desalinhamento máximo, as tensões normais serão iguais, tá? Então, bora lá. Tensão normal no plano onde o cisalhamento é máximo vai ser igual a menos 60 menos 40 sobre 2, também conhecido como menos 50 MPa. Então, nesse plano, as tensões normais sigma x e sigma y, ambas terão um valor de menos 50 MPa. Ó, de novo, sigma x e sigma y. Se eu somar as duas, vai dar 100, menos 100. Continua batendo lá. Sempre essa verificação vai acontecer. Tá, mas se eu estou no plano de cisalhamento máximo, o meu maior foco aqui é saber qual é o valor do cisalhamento, não necessariamente o valor da tensão normal. Então, bora lá. Quanto vale esse cisalhamento máximo? O que eu sei é que esse cisalhamento tem que dar maior do que 35 MPa, senão não faz sentido nenhum. Tá aqui. Tensão de cisalhamento máximo é dado por essa equação. Precisamos resolver essa equação? Não. Pessoal, reparem aqui que essa equação do cisalhamento máximo é exatamente a segunda parcela do cálculo da tensão normal máxima. Então aqui, esse plano, sigma x menos sigma y sobre 2 mais tal xy ao quadrado. E a gente já calculou que vale menos 36,4. Então aqui, a tensão de cisalhamento máximo é igual a menos 36,4 MPa. Como é negativo, a gente só indica aqui. Perfeito? Então, pessoal, se eu quiser calcular essa estrutura para o plano de tensão normal máxima, eu vou calcular esse plano a 37 graus. Significa que o meu maior dimensionamento, que o maior esforço está acontecendo nessa direçãozinha aqui. E se eu quiser verificar alguma coisa relacionada ao cisalhamento máximo, eu vou analisar com o ângulo de 7,97 graus, e são esses os esforços que vão estar atuando ali dentro. Beleza? Pausa aqui.